Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Animados? Animados? 6 horas da manhã, gente, tem que estar animado, como assim? E aí, firme e forte hoje, bom dia, bom dia. Então, gente, já estamos finalizando aqui os salmos, né? Comparado com a quantidade que nós temos que ler, nós já vamos ler hoje, passado os 100, são 150. Então, nós já estamos uns 70% do caminho aí, graças a Deus, do livro de Salmos. E Salmos é um livro bem interessante, é muita oração, muita afinidade com a nossa vida, né? Então, não é à toa que Salmos é o livro mais lido da Bíblia. Provérbios também é muito lido. Já estamos chegando lá. Vamos orar para que o Senhor esteja conosco nesta manhã, nessa leitura, que Ele venha nos dar entendimento de tudo aquilo que nós temos lido, compreendido e absorvido para as nossas vidas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós bendizemos Teu nome, Te agradecemos por esta manhã que o Senhor nos dá, que o Senhor nos deu um dia de paz, de bênção, e vem estar conosco, Senhor, nesta manhã de leitura da Tua Palavra, que nós possamos compreender e aprender aquilo que o Senhor tem deixado para nós. Esteja conosco, descortina os nossos olhos para que nós possamos compreender as maravilhas da Tua lei. Revela-nos, Senhor, os tesouros escondidos na Tua palavra. Fica conosco, eu te louvo, bendigo e abençoo o nosso dia em nome de Jesus. Amém? Amém aí para vocês? De amanhecendo. Estamos no Salmo 97. Mostra que a figura do rei, um rei grande. Quero pegar hoje. Eu estou lendo Salmos na linguagem NVI, uma linguagem assim mais contemporânea. É tão interessante que nós estamos tão habituados em ler. Eu, por exemplo, leio bastante na Ferreira de Almeida. Então, estou muito acostumada só de ouvir, de passar o olho, eu já lembro do original. Deixa eu ver, eu tô pensando hoje em mudar. Pensei agora, gente. Ali na Peshitta. A Peshitta é uma leitura que eu gosto bastante. Ela não fala Deus, ela fala Yahvé. Tá? Mas eu posso substituir. Esse 97, que fala sobre o Rei Altíssimo, Yahvé, o Rei Altíssimo. Essa Bíblia Peshitta, não sei se vocês conhecem ela. Ela tem uma linguagem boa também, tá bom? Por isso eu decidi agora, vou ler nela. Eu tava lendo sempre na NVI, os Salmos. Depois vocês vão me falando as traduções que gostam mais, porque esses dias eu li algumas na Bíblia, a Mensagem. Ela tem uma linguagem bem de fácil entendimento. Porém, quando a gente pesquisa nos dicionários o significado das palavras, então essa substituição, ela, às vezes, não é 100% aquilo que foi dito lá no hebraico, no grego. Então, algumas coisas eu leio nela, assim, acho bem interessante. Mas é sempre importante a gente conhecer mais de uma tradução da Bíblia, tá bom? Para quem não tem Bíblia, uma dica é a King James atualizada, muito boa. Vamos lá, Salmo 97. Yahvé, o Rei Altíssimo. Yahvé reina, irrompa júbilo a terra, regozijem-se as muitas ilhas. Nuvens e densas trevas estão ao redor dele, na justiça
e o direito está estabelecido o seu trono. O fogo devorará diante dele e queimará os seus adversários. Seus relâmpagos iluminarão o mundo. A terra viu e estremeceu. Os montes se derreteram como cera na presença de Yahvé, o Senhor de toda a terra. Os céus manifestam justiça e todas as nações veem sua glória. Todos que rendem culto aos ídolos e prestigiam imagens esculpidas sejam confundidos. Adorem-no todos seus anjos. Ouvirá Sião e regozijará e dançarão de júbilo as filhas de Judá por causa dos teus juízos, ó Yahvé. Porque tu és, Yahvé, o Altíssimo sobre toda a terra e muito exaltado sobre todos os deuses. Os que amam a Yahvé detestam o mal, ele guarda as almas dos seus justos. Da mão dos ímpios os livrará. Luz tem resplandecido para o justo e o regozijo para os íntegros de coração. Regozijai-vos, ó justos, em Yahvé. Louvai a memória da sua santidade. Então aqui ele mostra a figura de um rei grande, né? E na NVI, ele fala do amor. Olha, odeiem o mal, versículo 10. Aqui fala: os que amam Yahvé detestam o mal. Odeiem o mal, vocês que amam o Senhor. Por que odiamos o mal? Porque nós amamos o Senhor e o Senhor é amor. É um Deus grande, um Deus de bondade. É um amor de pai para filho. Esse Yahvé é aquele Deus Criador grande, Deus grande. Salmo 98. Celebração de louvores a Yahvé. Também é um salmo anônimo. Cantai a Yahvé cântico novo, porque fez maravilhas. Sua destra e seu santo braço o resgataram. Yahvé declarou a sua salvação e à vista das nações manifestou sua justiça. Lembrou-se das suas misericórdias e sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Olha aqui, Deus lembrando de alianças. Deus é um Deus que não quebra alianças. Olha, lembrou da sua misericórdia, sua fidelidade para com a casa de Israel. Aliança de Deus com Israel. Cantai louvores a Yahvé toda a terra, irrompei em cânticos, salmodiai e louvai. Salmodiai a Yahvé com harpas e ao som de melodia. Louvai com som de trombetas diante de Yahvé, o Rei. Agite-se o mar em sua plenitude, o mundo e os seus habitantes. Os rios baterão palmas unânimes e louvarão os montes na presença de Yahvé. Porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Salmo 98. Salmo 99. O reino de Yahvé em Sião. Yahvé reina, temerão as nações. Ele se assenta entre os querubins e estremeça a terra. Yahvé é grande em Sião, excelso sobre todos os povos. Louvarão o seu nome, grande e temível, porque é santo. Olha ele intensificando aqui, falando sobre a santidade de Deus. Deus é santo o tempo todo, grande e imutável e sem pecado. O poder do rei ama o direito. Tu estabelece a retidão e o juízo e fizeste justiça em Jacó. Exaltai a Yahvé nosso Deus. Prostai-vos diante do estrado de seus pés. Ele é santo. Tem Bíblia que vai estar falando prostrai-vos diante do seu escabelo. Escabelo não sei se vocês já viram ou vocês imaginam um trono. Embaixo do trono vai ter um estrado, um pequeno estrado. Nós vimos muito isso em tribunais de justiça. Para mim é muito comum, porque eu vivi nesse ambiente muitos anos, de tribunal do júri. Então você vê, quando tem um tribunal, existe a parte que o juiz fica um pouco mais alto. E como ele está um pouco mais alto, existe um estradozinho ali para colocar os pés sobre esse estrado. Então, no trono do Senhor
existe esse escabelo, esse estrado que ele coloca os pés. Então, nós é um apoio para os pés e nós estamos prostrados ou devemos nos prostrar diante desse, prostrai-vos diante o estrado de seus pés, ele é santo, ou o escabelo dos seus pés. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que invocam o seu nome, pois clamaram em Yahvé e ele respondia. Na coluna de nuvem falava com eles e eles guardavam seu testemunho e o testemunho que lhe dera. Ó Yahvé, Deus nosso, tu lhe respondia, um dia vingativo lhe fostes. Recompense-se segundo as suas obras. Exaltai a Yahvé nosso Deus. Prostrai-vos diante de seu nome monte santo, porque Yahvé é o nosso Deus, é santo. Glória a Deus. Salmo 100. O povo de Yahvé o louva. Louve a Yahvé toda a terra, servi a Yahvé com regozijo, entrai em sua presença com cântico. Sabei que ele é Yahvé nosso Deus, ele nos fez e não nós mesmos. Os povo seu somos e ovelhas do seu rebanho. Entrai pelas suas portas com ação de graças e por seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome, porque Yahvé é bom e para sempre é a sua misericórdia e a sua fidelidade para sempre e todo o sempre. É um salmo de ações de graça, pedindo para que nós louvemos ao Senhor com ações de graça. Gratidão. Salmo 101. Salmo 101. É um salmo de anelo por viver em santidade. É um salmo de Davi. Vamos a esse salmo de Davi que ansiava por viver em santidade. Misericórdia e justiça cantarei, a ti entoarei cântico, ó Yahvé. Caminharei por seu caminho, porque é irrepreensível. Quando virás a mim, conduzi-me na integridade de meu coração e minha casa, e não pus diante dos meus olhos coisa iníqua. Detestei os que fazem o mal, e isto não se aderiu a mim. O coração perverso se apartou de mim, e não conheci o mal. Eu destruí o que às escondidas difama seu próximo. Não comi com os de olhos altivos e coração arrogante. Olha que interessante, ele falando que ele era íntegro dentro de casa, porque ele sabe que o Senhor conhece todos os nossos passos, dentro e fora de casa. Quem conhece nosso comportamento dentro de casa somos nós e nossos familiares. Quem é de fora lá, me vê aqui no Instagram com vocês, às vezes me vê lá na igreja, no trabalho, na rua, mas em casa, quem sabe quem somos nós é Deus e nossos familiares. E aí ele fala que ele está trilhando esse caminho e ele está dizendo que vai trilhar porque é um caminho irrepreensível, pedindo para que ele seja conduzido à integridade do coração. Então, dentro e fora de casa, né? No 5 ele continua. Ele fala no 4, o coração perverso se apartou de mim, não conheci o mal. Eu destruí o que às escondidas difama seu próximo, não comi com os de olhos altivos e coração arrogante. Meus olhos porei sobre os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em caminho irrepreensível, esse me servirá. Mas o que comete fraude não habitará dentro da minha casa. O que fala mentira não permanecerá diante dos meus olhos. Pela manhã exterminarei todos os ímpios da terra e espartirei da cidade de Yahvé todos os que cometem a iniquidade. 102. É um salmo de súplica de um aflito. É um salmo com 28 versículos, uma oração de quem está passando por lutas, né? Então, está aflito, passando por lutas. Vamos lá. Salmo 102. Ó Yahvé, escute minha oração e chegue a ti meu clamor. Não esconda teu rosto de mim no dia da minha aflição, mas inclina para mim teus ouvidos no dia que te invoque, apressa-te a responder-me.
Porque os meus dias se dissiparam qual fumaça, e os meus ossos esbranquiçaram como se tivessem sido queimados. Meu coração murcha como a erva seca, porque me esqueci de comer meu pão. Por causa da voz de meus gemidos, minha carne se apega a meus ossos. Tornei-me como pelicano no deserto e como bucho na sequidão. Estou desolado e solitário, como o pardal que voa sobre os telhados. Todo dia me insultam meus adversários, os que me lisonjeavam contra mim têm conjurado. Olha isso, ele está aqui pedindo para Deus agir em voz dele, porque ele está tão abatido, tão acabado, e ele fala que ele está como a relva que murchou, as plantas que murcham, a grama, o pasto, seja lá o que for, tá murcho, o coração o coração dele está realmente angustiado. E ele fala dos gemidos da carne. Porque cinzas comi como alimento e misturei minha bebida com planto. Diante de teu furor e de tua indignação, porque me levantastes e me rejeitaste. Olha o sentimento que ele tem de abandono aqui. Meus dias têm declinado como sombra e eu sequei como a erva. Mas tu, ó Yahvé, permaneces para sempre, e a tua memória de geração em geração. Levanta-te e tem misericórdia de Sião, porque chegou o tempo de misericórdia dela. Ele está dizendo, eu murcho, eu me acabo, eu seco, mas o Senhor continua sendo o Senhor para todo sempre, de geração em geração. Então o homem passa, o homem desfalece, mas o Senhor permanece. 15. As nações temerão teu nome, ó Yahvé, e todos os reis da terra sua glória. Porque Yahvé edificou a Sião e será vista em sua glória. Responderá a oração dos necessitados e não desprezará as súplicas dele. Isso se escreverá para uma geração futura, e um povo que está criado dará glória a Yahvé. Porque ele observou desde o alto de seu santuário, desde os céus, Yahvé contemplou a terra, para escutar o gemido de cativo e para soltar os condenados à morte, para que deem a conhecer em Sião o nome de Yahvé e suas glórias em Jerusalém. Quando os povos e os reinos unânimes se congregarem para servir a Yahvé, porquanto abateram meu vigor até o solo e me declararam a efemeridade de seus dias. Não tires de mim o alento da metade dos meus dias, teus anos são por todas as gerações. Tu estabeleceste a terra desde a antiguidade e os céus são obra das suas mãos. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás. Todos eles envelhecerão como vestido e como roupa serão trocados, mas tu serás como és e teus anos não terão fim. Os filhos de teus servos morarão na terra e a sua descendência permanecerá em sua presença. Então o homem passa, mas Deus permanece. Vamos para o Salmo 103. É um cântico de gratidão e louvor a Deus. É um salmo de Davi. Bendiz a minha alma, a gente fala ao Senhor, tá tão acostumado que vai no automático. Bendiz a minha alma, Yahvé, e bendiga todo ser seu santo nome. Bendiz a minha alma, Yahvé, e não esqueças de nenhum dos seus benefícios, porque ele perdoa as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades. Lembra que Jesus perdoava pecado e sarava as enfermidades. Primeiro ele falava, perdoados estão os seus pecados, vá em paz, tua fé te salvou, e curado estás, etc, etc, né? E ele te resgata da destruição, ele te sustenta com bondade e misericórdia. Ele farta de bem seu corpo e renova sua juventude, como a águia,
e renova a sua juventude como a águia. Nós sabemos que a águia chega a certo tempo da idade dela, que ela sobe para o mais alto monte, recolhe, tira todas as penas, todas as suas garras, passa ali um tempo naquele processo e se renova, se revigora. Assim como ele fala, ele farta de bens teu corpo e renova a sua juventude como a da águia. Yahvé faz justiça e juízo a todos os que padecem opressão. A Moisés mostrou seus caminhos e suas obras aos filhos de Israel. Misericordioso, compassivo e paciente é Yahvé, e abundante é a sua bondade. Então, as misericórdias do Senhor não mudam, elas permanecem também. Porque não guardará a sua ira para sempre, nem para sempre manterá a sua indignação. Porque não nos trata segundo nossos pecados, nem nos retribui segundo nossas iniquidades. Porque assim como são mais elevados os céus do que a terra, assim se engrandeceu a sua misericórdia sobre os que o temem. Olha isso. Mais elevadas que os céus. Olha o mistério das misericórdias do Senhor. E como está longe o Oriente do Ocidente, assim afastou de nós as nossas iniquidades. Olha o que ele está falando que o Senhor faz com as nossas iniquidades. Iniquidades são aqueles pecados, não existe pecadinho nem pecadão, mas são pecados absurdos. E ele fala que o Senhor afasta de nós os nossos pecados, as nossas iniquidades, como o Oriente ao Ocidente. Olha a distância que nós estamos do Oriente. Então, assim o Senhor, ele faz essa comparação que o Senhor faz, afasta de nós as nossas iniquidades. Tal como um pai se compadece de seus filhos, assim Yahvé se compadece do que os temem, porque ele conhece nossa condição, ele recorda que somos pó. Assim como a erva são os dias do homem, e como as flores do campo assim brota, porque quando o vento sopra sobre elas, deixam de existir, e nem sequer se sabe o seu lugar. A misericórdia de Yahvé desde a eternidade e até a eternidade para os que o temem, e sua justiça para os filhos de seus filhos. Aos que guardam seu pacto se lembraram de suas ordenanças para praticá-las. Yahvé estabeleceu no céu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei a Yahvé, vós, seus anjos, que são poderosos em fortaleza e executam suas ordens. Bendizei a Yahvé, todos os seus exércitos, seus servos, que fazem a sua vontade. Bendizei a Yahvé, todas as suas obras, porque seu domínio é sobre toda a terra. Bendiz a minha alma, a Yahvé. Olha que lindo. Então ele fala, Deus é o Criador de tudo isso, estabeleceu no céu seu trono, domina sobre tudo e bendiga a Deus. Louvado seja Deus. Que bonito esse salmo. Salmo 104, a harmonia perfeita da criação de Deus. Olha isso. Continua, hein? Acabou de falar e agora vamos de novo. E esse não é um salmo de Davi, esse é um salmo anônimo. Bendiz a minha alma a Yahvé, ó Yahvé, Deus meu, grande és tu, tu vestiste esplendor e glória, e tu cobriste de luz com o manto, estendeste os céus como uma cortina. Ele fez suas altas montanhas das águas e pôs sobre nuvens seu carro, ele anda sobre as asas do vento. Ele fez dos seus anjos espírito, e de seus ministros fogo abrasador. Estabeleceu a terra sobre o fundamento dela, para que jamais fosse removida. Tu a cobriste com um abismo, como um vestido, as águas estavam sobre as montanhas, e a tua repreensão fugiram os estrondos dos seus trovões, e se aterrorizavam. Elevaram-se as montanhas, desceram os vales ao lugar que estabelecestes para eles. Limite colocastes para ele, o qual não ultrapassarão de cobrir a terra. Sabe uma das coisas, quando ele fala que ele criou montanhas aqui em meio aos mares? Uma das coisas que eu acho assim incrível são vulcões.
Vulcões, para mim, eles demonstram a grandiosidade do Senhor, como é que o Senhor consegue separar ali aquela montanha que às vezes fica adormecida tanto tempo e de repente ela começa não é expelir a palavra, mas colocar para fora ali toda aquela coisa que vem lá de dentro. É uma imagem muito perigosa, mas é lindo de ver. Eu vejo a grandeza de Deus assim, não só quando eu olho para os céus, mas quando eu olho para a natureza e lembrando aqui dele falando dos abismos e que ele cobriu os abismos como vestidos, as águas estavam sobre as montanhas. E a tua repreensão fugiram os estrondos dos seus trovões e a aterrorizaram. Então você começa a pensar nessas coisas, realmente eu começo a visualizar. E uma das coisas que eu gosto muito de ver, eu vejo tamanha magnificência do Senhor, são nos vulcões. Ok, continuamos. Versículo 10, são parênteses. Derramaste os mananciais nos regatos e fluirão entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo e atenuam a sede dos jumentos monteses. Junto a eles habitam as aves do céu e canta entre os montes. Ele rega as montanhas desde as suas altas moradas, do fruto de suas obras se saciará a terra. Ele faz brotar a erva para o gado e a vegetação para o serviço do homem, para fazer sair do solo o alimento. O vinho alegra o coração do homem, o unguento se faz reluzir tua face, e o pão que sustenta o coração do homem. As árvores de Javé se saciarão, os cedros do livro que plantou. Onde se aninham as aves e a cegonha, cujo ninho está nos ciprestes. As altas montanhas são para as cabras monteses, e os lugares escarpados são covis para os coelhos. Olha como ele vai lembrando de tantos detalhes, olha quanta coisa ele vai falando sobre a harmonia da criação. Ele fala que o vinho alegra o coração do homem, o unguento faz reluzir a face. Lembra do óleo da unção que passava no rosto. Ele fala das árvores, do cedro dos Líbanos, os animais que aninham as aves, olha, a cegonha cujo ninho está nos cipestres, as altas montanhas para as cabras, os escarpados para os coelhos. Ele fez a lua para as estações, o sol conhece o tempo que se põe. Olha ele falando de cada detalhe. A lua para cada estação. E isso é isso é tão natural, isso é tão incrível, porque eu vejo a questão, quando minha mãe mora em chácara, quando ela coloca galinha para chocar, ela olha a lua que está, porque ela faz as contas para saber que lua que vai nascer os pintinhos, porque dependendo da lua é uma boa produção, dependendo não é uma boa produção. É questão dos partos dos animais, de plantio. Olha que lindo, Deus fez a lua para as estações. E o sol conhece o tempo de se pôr. Ele faz que escureça e surja a noite, na qual passam todos os animais do bosque. Então o sol tem o tempo certo, ele sabe a hora de se pôr para que a noite comece. Os leões rugem para despedaçar e buscar de Deus seu alimento. Ao nascer do sol se recolhe e se deita em suas covas. Sai o homem ao seu trabalho e a seu labor até entardecer. Então, o normal, olha o homem trabalhar de dia. Quão numerosas são as tuas obras, ó Yahvé, todas elas criastes com sabedoria, encheste a terra com tuas posses. Este é o imenso amplo mar, do qual existe uma incontável multidão, animais grandes juntos com pequenos. Neles navegam os barcos, este Leviatã, a que tu criaste para que se divertisse nele. Todos eles esperam em ti para dar a eles o sustento a seu tempo. Dando tu a eles, não são eles sustentados. Abre tua mão e se saciam. Esconde o teu rosto e se inquietam.
Tu lhes tira a respiração e morrem, e a seu pó retornam. Tu envias teu Espírito e são criados e renova a face da terra. A glória de Yahvé para sempre, e Yahvé se regozijará em suas obras, porque ele olha a terra e ela treme. Repreende os montes e fumegam. Cantarei louvores a Yahvé enquanto eu viver. Ao meu Deus salmodiarei enquanto eu existir. Meu louvor seja agradável a ele, e eu me regozijarei em Yahvé. Os pecadores estão exterminados da terra, e os iníquos não permanecerão nela. Bendiz a minha alma a Yahvé. Olha que lindo ele está tão grato com essa harmonia perfeita da criação, que ele faz esse relato mostrando como Deus é cuidadoso e como ele foi criando. E ele fala: o Senhor permanece para sempre e eu sempre o louvarei. Então vamos para o Salmo 105. O Salmo 105 é também um salmo anônimo e ele lembra toda a história de Israel. Alguém escreveu fazendo esse relato. Alguns salmos atrás também nós já vimos que tem salmos com relato da história de Israel. Então, Salmo 105 fala sobre os prodígios de Yahvé na história de Israel. Rendei graças a Yahvé, invocai seu nome, mostrai suas obras entre as nações, louvai-o, salmodiai a ele, falai de todas as suas maravilhas. Cantai louvores a seu santo nome, regozije-se o coração dos que buscam Yahvé. Buscai a Yahvé e sereis fortalecidos, buscai sua face em todo o tempo. Lembrai-vos dos prodígios que ele fez, as suas maravilhas e o juízo de sua boca. Ó descendência de Abraão, seus servos, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é Yahvé, nosso Deus. Seus juízos estão em toda a terra. Lembrou-se para sempre do seu pacto, a palavra que ordenou para 1000 gerações, porque ele fez seu pacto com Abraão e os juramentos a Isaque, seu testemunho com Jacó, um pacto eterno para Israel, dizendo: a ti entregarei a terra de Canaã, porções de vossa herança, quando éreis poucos em número, poucos estrangeiros nela. Porque lembra que era Abraão e sua família que estava lá em Canaã e o Senhor tinha prometido essa terra para ele. Ele está falando: vocês eram poucos quando eu prometi, quando Deus prometeu. Vagando de nação em nação, de um reino a outra nação, ele não permitiu que ninguém os oprimisse e repreendeu os reis por causa deles, dizendo: não tocareis em meus ungidos, nem farei mal aos meus profetas. E provocou fome contra a terra, rompendo todo sustento de pão. Enviou o meu nome diante deles a José, que fora vendido como escravo. Ataram seus pés como grilhões, e ele mesmo foi posto atrás de barras de ferro. Até a sua palavra teve cumprimento. A palavra de Yahvé o submeteu à prova. O rei enviou e o soltaram, e o fez governador de seu povo, senhor sobre a sua casa e administrador de suas propriedades. Vocês lembram dessa história? Para que o instruísse os príncipes como desejava e ensinar sabedoria aos anciãos. Israel entrou no Egito, Jacó foi peregrino na terra de Cã. Ele fez com que seu povo multiplicasse muito e fez mais forte do que os seus adversários. Meninas, estamos em Salmo 105, versículo 25. Virou o coração deles de modo que odiasse seu povo, para que procedessem com engano contra seus servos. Enviou Moisés seu servo e Arão, a quem escolhera. Fizeram entre eles seus prodígios e suas maravilhas na terra de Cã. Enviou trevas. Quando ele fala terra de Cã, gente, está falando do Egito, tá bom? Fizeram entre eles seus prodígios e suas maravilhas na terra de Cã. Enviou trevas e fez que escurecesse, e eles se encheram de amargura contra a sua palavra. Converteu as suas águas em sangue e fez morrer seus peixes. Fez fervilhar em sua terra rãs,
até nas câmaras dos seus príncipes. Falou e vieram enxames de insetos e piolhos por todo o território. Converteu sua chuva em granizo e ateou fogo em sua terra. Feriu suas vinhas e seus figueirais, quebrou as árvores de seu território. Falou e chegaram incontáveis gafanhotos e gafanhotos, jovens por todo o país deles, a devorar toda a vegetação e o produto das suas terras. Matou todos os primogênitos do Egito, o primeiro de todos os que nasceram. Fez sair a eles com prata e ouro, e não houve entre suas tribos enfermo algum. Lembrando que isso aqui era cantado. Então, o salmista está cantando aqui toda a sua história, ele está contando aqui todos, e ele está bem legal esse salmo, porque ele vai lembrando de detalhes, e ele vai falando, ó, alegrou-se o Egito quando eles saíram, porque seu terror se apoderou deles. Estendeu sobre eles uma nuvem para cobri-los e fogo para iluminar durante a noite. Pediram e veio para eles alimentos e os saciou com o pão do céu. Abriu a penha e fluiu águas, e as águas correram por lugar seco. Porque se lembrou da sua santa promessa a Abraão, seu servo, e tirou seu povo com regozijos e entre cânticos a seus jovens, e entregou a eles as terras dos povos, e tomaram posse do labor das nações, para que guardassem seus mandamentos e observassem as suas leis. Esse salmo é legal. Por quê? Quando a gente está cantando uma história, por exemplo, quando a gente canta Gideões e os 300, é um hino muito comum na igreja que eu faço parte. E a gente canta aquilo com alegria, porque a gente lembra dos prodígios mesmo, como fala aqui, ó. Ele está lembrando dos prodígios que Deus fez. Então, quando eles cantavam esse salmo, eu imagino, agora eu que imagino, que é como quando nós cantamos essas músicas de relatos da Bíblia, de histórias da Bíblia, que nos traz aquela memória, a gente não viveu, mas vem à nossa memória, à nossa imaginação, como que foi o Senhor fazendo todos esses milagres, esses acontecimentos. Salmo 106, ele fala também o salmo anônimo. Hoje nós estamos lendo bastante salmo anônimo, já lemos de Davi, mas esse também é anônimo. E agora ele fala sobre a misericórdia de Yahvé para com seu povo. E também é pelo que eu estou vendo, um salmo de render graças ao Senhor. Olha isso. Louvai a Yahvé porque ele é bom, porque para sempre é a sua misericórdia. Quem contará as proezas de Yahvé? Quem fará ouvir todos os seus louvores? Benditos que guardam seus juízos e praticam a justiça em todo o tempo. Recorda-te de nós, ó Yahvé, segundo o desejo de seu povo, redime-nos com a tua salvação. Gente, para quem entrou agora, eu estou lendo uma versão que chama a Bíblia Peshitta. Ela é uma Bíblia assim, que ela não fala Senhor, ela não fala Deus, ela fala Deus Criador, Yahvé. Ela fala no original, tá bom? Então, às vezes, vocês vão achar um pouquinho diferente aí. Recorda de nós, ó Yahvé, versículo 4, capítulo 106. Segundo o desejo do seu povo, redime-nos com a tua salvação, para que contemplemos o bem dos teus eleitos e nos regozijemos da sua dança, e nos gloriaremos com a tua herança. Pecamos com nossos pais, cometemos transgressões e impiedade. Nossos pais no Egito não compreenderam as tuas proezas, e não se lembraram das tuas muitas bondades, mas converterem à margem das águas do Mar Vermelho. Contudo, ele nos livrou por causa de seu nome, para manifestar o seu poder. Repreendeu o Mar Vermelho, e ele secou, e os guiou pelo profundo, como por um deserto. Passaram em seco, que ele fala pelo profundo, passamos no profundo, quer dizer, lá embaixo, né? Imagina a gente quando abre um rio, por exemplo, quando muito raramente não tem um barranco. Então, provavelmente, não vou dizer que o mar tem um barranco, mas ele vai começar a aprofundar. E ele fala aqui sobre isso, que eles passaram lá no profundo
como por um deserto, quer dizer, seco. Da mão do adversário os livrou e os resgatou do poder do opressor. As águas cobriram seus opressores e nenhum deles sobreviveu. Então creram em suas palavras e entoaram louvores por suas obras gloriosas. Tá tudo bem aí, Frederico? Então creram em suas palavras e o entoaram louvores por suas obras gloriosas. Mas logo se esqueceram de Deus e não confiaram em seu conselho. Desenfrearam-se em suas concupiscências no deserto e provocaram Deus no ermo. Ele concedeu a eles o que pediram e enviou fartura às suas almas. Eles invejaram Moisés no acampamento e Arão santo de Yahvé. Você está fazendo aqui um flashback. Você está lembrando que nós já lemos tudo isso. E se abriu a terra e estragou a Datã e cobriu a companhia e abriram. E fogo ardeu em suas tendas e uma chama queimou os iníquos. Também vimos isso. Eles fizeram um bezerro em Horebe e se prostraram à imagem fundida. Trocaram a glória deles pela imagem de um touro que come erva. Esqueceram-se de Deus que os livrara do que realizara atos de poder no Egito, prodígios na terra de Cã e coisas formidáveis no Mar Vermelho. Ele disse que acabaria com eles de Moisés, seu escolhido, não tivesse interposto, que se pôs na brecha diante dele e conteve a sua ira para que não os exterminasse. O Senhor realmente não exterminou, porque Moisés clamou e Deus falou, por amor a você, Moisés. Ai, gente, Moisés sofreu, né? Lembrando aqui. Mas murmuraram em suas tendas e não prestaram atenção à voz de Yahvé. 26. Então ele levantou a sua mão contra eles para lançá-lo entre as nações e espalhar sua descendência entre os povos e para exterminá-los nos países, que são os cativeiros, tá bom? Por se apegaram a ídolos de Peor e comeram sacrifícios oferecidos aos mortos. E o provocaram a ira com suas obras e com seus ídolos, e o enciumaram, e intensificou sobre eles a mortandade súbita. Então se levantou Finéias e orou, e se deteve a mortandade. Quem lembra de Finéias? Lembra que Finéias matou o rapaz ali que tinha... que estava em pecado, e por causa do pecado dele estava todo mundo morrendo. Finéias vai, ele mesmo sacrifica o homem. Ele lhe foi considerado como justificação por gerações e para sempre. Depois o provocaram a ira nas águas de Meribá, e Moisés lhe foi mal por causa deles. Tá vendo? Moisés morreu, enfim. Porque fizeram que o espírito se amargasse e falou precipitadamente com seus lábios. Não acabaram com os povos que Yahvé lhe dissera, mas se misturaram com esses povos e aprenderam seus costumes. Renderam culto a seus ídolos e estes vieram a ser para eles um tropeço. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos espíritos malignos e derramaram sangue inocente. O sangue de seus filhos e de suas filhas ofereceram em sacrifícios a ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. E se contaminaram com suas obras e se prostituíram com seus costumes, pelo que a ira de Yahvé se acendeu contra o seu povo e rejeitou a sua herança, e os entregou nas mãos dos povos, os que os aborreciam e se tornaram senhores deles. Foram subjugados seus adversários e escravizados sobre o seu domínio. Muitas vezes o livrou, mas os provocaram a ira com seus pensamentos e foram humilhados pela sua iniquidade. Contudo, ele viu a angústia deles e prestou atenção ao seu clamor, e se lembrou de seu pacto e teve misericórdia dele e os conduziu conforme a grande bondade. Lhes concedeu achar favor diante de todos os que levaram cativos. Resgata-nos, ó Yahvé, Deus, e ajunta-nos entre as nações, para que confessemos teu santo nome, para que gloriarmos em sua herança. Bendito seja Yahvé, o Deus de Israel, desde a eternidade e até a eternidade, e que até todo o povo diga amém, amém. Então ele conta toda a história
e rende graças a Deus no final. Agora nós vamos começar o 5º livro, que é o último livro dos Salmos. 5º livro. Começa aqui no Salmo 107. É um salmo de gratidão pela misericórdia de Yahvé. Louvai a Yahvé porque ele é bom, porque para sempre é a sua misericórdia. Declarai isso os remidos de Yahvé, os quais resgatou o poder do opressor, aquele que tem congregado em todas as terras do Oriente e do Ocidente até o norte do mar. Andaram perdidos pelo deserto, pelo ermo, e não acharam o caminho da cidade habitada. Estavam famintos e sedentos, e sua alma desfaleceu. Imploraram a Yahvé em suas angústias, e ele os livrou de suas adversidades. Ele os conduziu por um caminho direito para que fossem as cidades habitadas. Dai graças a Yahvé, seus justos, porque as suas misericórdias estão sobre os filhos de homens, porque ele saciou as almas aflitas pela sede e abasteceu almas famintas. Porque os que moram em trevas e em sombras da morte, estando cativos na pobreza e em barras de ferro, por haver murmurado contra a palavra de Deus e por rejeitar o conselho do Altíssimo. Eles os abateu com um duro trabalho o coração deles. Enfermaram e não houve quem lhes desse auxílio. Mas em suas adversidades oraram a Yahvé, e ele os livrou das suas angústias. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, rompeu suas ligaduras. Rendei graças a Yahvé, seus justos, porque suas misericórdias estão sobre os filhos dos homens, porque ele quebrou as portas de bronze, destroçou os ferrolhos de ferro. Ele os ajudou a sair do caminho dos seus pecados, mas devido à sua iniquidade foram espalhados. Sua alma detestou toda a comida e chegaram até as portas da morte. Imploraram Yahvé nas angústias dele, e ele os livrou de suas adversidades. Enviou sua palavra e os sarou e os livrou do extermínio. Rendei graças a Yahvé, seu justo, porque as suas misericórdias estão sobre os filhos dos homens. Oferecei a ele sacrifícios de louvor e glorificai e a ele seus servos por seus prodígios. O que descem do mar em barcos e fazem negócios muitas águas. Eles têm sido vistos as obras de Yahvé e suas maravilhas nas profundezas do mar. Porque ele desata um vento tempestuoso e se elevam as ondas do mar. Elevam-se até o céu e submergem até as profundidades. A alma deles está agitada dentro deles. Tremiam e cambaleavam como ébrios, e todas as perícias desapareciam. Esse é um salmo de bastante gratidão. Até hoje, ele fala sempre louvar. Hoje a nossa frase é justamente sobre isso, sobre cantar ao Senhor, sobre louvar ao Senhor. Clamaram Yahvé nas angústias deles, é o versículo 28, e ele os livrou de suas adversidades. Livrou de suas adversidades. Acalmou a tempestade e cessou as ondas do mar e se aquietaram. Então eles se alegraram quando estas se aquietaram, e ele os conduziu ao porto que desejavam. Rendei graças a Yahvé, seus justos, porque as suas misericórdias estão sobre os filhos dos homens. Louvai-o na congregação dos povos e exaltai-o na reunião dos anciãos. Porque ele converte os rios em desertos e as fontes de água em aridez. Ao solo fértil converte em salobre, porque causa as más ações dos moradores. Porque ele converte o deserto em reservatórios de água e em fontes de água a terra seca. Ele faz com que morassem ali os famintos, construíram aldeias e moraram nelas, semearam campos e plantaram vinhas, e comeram do fruto de suas colheitas. E o bendisse e foram muito fecundos, e não encurtou o seu gado. Depois foram reduzidos em números e abatidos por muitos infortúnios e misérias. Ele derrama o infortúnio sobre os governantes e o faz andar errantes por um ermo sem caminho. Mas fortalece aos necessitados e faz como rebanho suas famílias, para que vejam os justos e se alegrem e cerrem suas bocas todos os injustos. O que for sábio guardará estas coisas e compreenderá
favor de Yahvé. Então, quem for sábio guardará essas coisas, porque Deus fez todas essas grandezas e é digno de toda a honra, de toda a glória. É um salmo de gratidão e de louvor a Deus. Salmo 108, já estamos finalizando, hein? Hoje nós vamos até o 110. É um salmo também de louvor e gratidão. Meu coração está disposto, ó Deus, disposto está o meu coração. Eu louvarei e salmodiarei com temor. Desperta a harpa minha, despertai saltérios e liras. Eu despertarei pela alva. Aqui são os instrumentos musicais que ele está falando de despertar, tipo, vamos usar os instrumentos, vamos tocar. Eu te louvarei entre os povos, ó Deus, salmodiarei o teu nome entre as nações. Porque a tua misericórdia é grande até os céus, e até os céus dos céus a tua fidelidade. Exaltado é sobre os céus, ó Deus, a tua glória é sobre toda a terra, porquanto serão libertados os teus amados. Livra-me com a tua destra e responde-me. Deus falou em sua santidade, eu me gloriarei e repartirei a Siquém e medirei o vale do Sucote. Meu é Gileade, também meu é Manassés. Efraim é defensor da minha cabeça e Judá, meu rei. Quem é de Judá? E Moabe é a bacia em que me lavo. Sobre Edom lançarei minhas sandálias, sobre Filístias gritarei. Quem é que me guiará a uma cidade fortificada? Quem me conduzirá até Edom? Porque eis que tu, ó Deus, nos rejeitaste. Não sairás, pois, com o nosso exército. Concede-nos poder sobre os nossos adversários, porque de nada serve o resgate do homem. Deus nos outorgará o poder, ele pisoteará nossos adversários. Então aqui começa agora o Salmo 109, petição pela vingança divina. Eita, estão precisando de justiça aqui contra o inimigo, hein? Porque para estar pedindo vingança, estão precisando de justiça contra o inimigo. Então vamos lá. E esse salmo, adivinha? É um salmo de Davi, gente. Quando a gente vê esses salmos assim, como esse próximo agora, esse de louvor e gratidão que a gente acabou de ler, o 108, também é escrito por Davi. Vamos lá, 109. Ó Deus do meu louvor, não guarde silêncio, porque contra mim estão abertas a boca dos ímpios e a boca dos enganadores. Falam contra mim com língua mentirosa, com voz odiosa e sem motivos se arremetem contra mim. Em troca de meu amor, me odeiam, mas eu estou orando por eles. Pagaram-me mal por bem e ódio por amor. Ordene contra eles iniquidade e um adversário se levante à sua destra. Quando forem julgados, que sejam culpados e a sua oração se converta em pecado. Quando forem julgados, sejam poucos seus dias e outros tomem o assunto que guardaram para si. Os seus filhos sejam órfãos e suas esposas viúvas. Olha o que ele está pedindo para os inimigos dele, gente. Um credor se levante contra tudo quanto possui e estranhos persigam a riqueza deles. Não haja quem tenha compaixão deles, nem tenha compaixão dos seus órfãos. Seus sobreviventes sejam para o extermínio e na próxima geração seja apagado o nome deles. Seja lembrada a iniquidade de seus pais e não sejam apagados os pecados de suas mães, mas estejam continuamente diante de Yahvé, para que a memória deles seja eliminada da terra. Porque não se lembraram de fazer o bem, mas de perseguirem o pobre, necessitado e o aflito de coração até matá-lo. Eles se deleitaram nas maldições e não tiveram prazer nas bendições. Vestiram-se de maldições como uma armadura e penetraram neles como água, como azeite de seus ossos. Aparentemente, quando a gente começa a ver ele falando esse pedido de justiça, a gente, nossa, quanta maldade. Mas aí quando ele começa a explicar o tipo de pessoa que era, a gente se conforma. Como nós temos visto ultimamente. Ultimamente nós temos pedido misericórdia, socorro sobre Israel, mas a maldade tem sido absurda, não tem como a gente passar pano, passar a mão na cabeça, porque a maldade tem sido, são pessoas que não dá para descrever, né?
19. Seja para eles como um manto que os envolve, como cinturão que cinge sempre os seus lombos. Esta é a condição daqueles que aborrecem a Yahvé e dos que declaram mal contra a minha vida. Mas tu, ó Yahvé, age em mim por amor a teu nome, livra-me, posto que grande é a tua misericórdia, porque eu estou pobre e necessitado, e o meu coração está agitado dentro de mim. Ando como uma sombra que declina e sou sacudido como gafanhoto. Meus joelhos estão débeis pelo jejum, meu corpo emagreceu. Cheguei a ser objeto de opróbrio para eles, olhavam-se e maneavam com as suas cabeças. Ajuda-me, ó Yahvé, Deus meu, e salva-me conforme a tua misericórdia, que entendam que esta é a tua mão, o que tu cumpriste, sejam eles malditos mas tu és bendito, teu servo se alegrará, vistam-se da ignomínia os que me aborrecem, sejam cobertos como um véu. Darei graças a Yahvé com minha boca, e no meio da multidão louvarei, porque ele se põe à destra do pobre para livrar a sua vida do juízo. E agora nós vamos ver o último salmo desta leitura, o Salmo 110. O sacerdócio eterno do ungido de Yahvé. Também um salmo de Davi. Disse Yahvé, meu Senhor, assenta-te à minha destra, e até que põe os teus adversários por estrados de seus pés. Lembra que nós já falamos do escabelo ali atrás, né? Estrados, os adversários debaixo da... E quem está à destra de Deus, gente? Yahvé enviará desde Sião o cedro de poder e dominará sobre os seus adversários. Todo o povo será glorioso no dia do poder, na excelência da santidade. Desde o ventre, ó menino, a ti te gerarei desde antes. Jurou Yahvé que não mentirá. Tu és sacerdote eterno, à semelhança de Melquisedeque. Quem que é sacerdote eterno, Jesus? É eu respondendo, né? Quem que é o sacerdote eterno? Ungido. E olha isso, Melquisedeque, ele fala assim, ó, tu és sacerdote eterno, à semelhança de Melquisedeque. Melquisedeque foi aquele sacerdote que Abraão entrega o primeiro dízimo. E Yahvé está à tua direita, ele quebrará os reis. Essa passagem é lá de Gênesis, tá? Gênesis, deixa eu ver se aqui tem referência. Gênesis 1. Não tem. Então vamos lá. Aqui tem uma observação. Alguns manuscritos dizem, segundo a palavra de Melquisedeque. Yahvé está à sua direita, ele quebrantará os reis no dia da sua indignação, julgará as nações e as encherá de cadáveres e degolará a cabeça de muitos na terra, beberá o ribeiro no caminho, por isso será elevada a sua cabeça. Eita, ó! Fizemos uma leitura na Bíblia numa versão mais diferente. Lemos até o 110, cumprimos nossa meta do dia e aprendemos muitas coisas hoje. Então, amanhã nós vamos dar continuidade a partir do Salmo 111. Salmo 111 é um salmo de ação de graças. Então, estamos aí, gente, caminhando para o nosso 50º dia. Vai ser o 50º. 50º que fala 50? Então, nós estamos no 49, vamos para metade. Hoje, praticamente, estamos concluindo em 50% da nossa leitura. E passa, né, rápido, porque 50 dias é muita coisa. E temos mais 50 aí pela frente. Então, fica firme daí, eu vou ficar firme de cá. E temos muita coisa, muita história boa para ler. Quando nós chegarmos no Novo Testamento, vamos ter os profetas pela frente, os livros de sabedoria, temos ainda Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, depois vemos os profetas, aí vamos entrar no Novo Testamento e muita coisa para acontecer, tá bom? Obrigada, meninas, que ficaram aqui até agora. Deus abençoe vocês e nos vemos amanhã de manhã. Um beijo. Fica com Deus.